Meu nome é Bruno Damasceno, sou estudante de Pedagogia da Uniplan, Campus Piripiri, e quero falar sobre o seminário sobre a filosofia moderna, unidade 1. O meu grupo é composto por Bruno Damasceno, que sou eu, Murilo Santiago, Alexandre Nascimento, Júlia Souza, Luana Cardoso, Maria Franciele e Luzia Letícia. Então, eu fiquei com o tópico da filosofia contemporânea, a apresentação do trabalho, o início do seminário. Quero dizer para vocês que a filosofia contemporânea ela se desenvolveu a partir do século XVIII, logo após a Revolução Francesa, que foi chamada de época da filosofia pós-moderna. Esse período é marcado pela Revolução Industrial, que teve acontecimentos essenciais para formular a visão da humanidade, como as principais características que foi as guerras, principalmente a Guerra Fria, o nazismo, a corrida armamentista e a das principais, que foi a Revolução Industrial. Teve suas principais características como marxismo, positivismo, racionalismo, idealismo, que o racionalismo de hoje é usado em vários tipos de governo pelo mundo inteiro, principalmente pelos governos europeus, aqueles que constituem ali a região ali do Reino Unido e daquela parte da França também, saindo um pouco do Reino Unido. E nessa época da Revolução Industrial, da época pós-moderna, da filosofia pós-moderna, depois precisamente ali do ano de 1789, foi a época que teve acontecimentos muitos que deixou as pessoas um pouco assim na dúvida, principalmente com a transição do fundamento na fé entre o homem e Deus, que foi quando os filósofos começaram a expressar aquela parte que Deus era o centro do universo, centro de tudo, e que começou algumas explicações do lado científico, para algumas explicações sobre algumas citações como a chuva, trovão, essas coisas, que a filosofia de certa forma tinha seus deuses para tudo isso. Tudo na filosofia era gerado por deuses. Então foi a época que começou a transição fundamental da fé entre o homem e a religião. A época que a religião católica ela deixou um pouco de o seu poderio foi perdendo um pouco depois dessa revolução, principalmente a revolução industrial, positivismo, idealismo, marxismo, principalmente o racionalismo, que foi a época que o fundamento entre a fé do homem e de Deus. E também foi marcado pelos seus principais filósofos, que foi Friedrich Hegel, o Nietzsche, Karl Marx, todos eles ali alemãos, mas que tinham uns pensamentos filosóficos muito sofisticados para a época, que ainda hoje são seguidos por muitas pessoas, muitas constituições nacionalistas, e que a Revolução Francesa deu um marco muito grande para a filosofia contemporânea ou filosofia pós-moderna ou da Idade Moderna, como assim se diga, pode se chamar. E também o que eu posso falar para vocês um pouco sobre a filosofia moderna é que, segundo os estudiosos, foi um divisor muito grande sobre a humanidade. E a filosofia contemporânea é isso, toda aquela filosofia que se iniciou a partir do século XVIII, ali principalmente na Revolução Francesa, e vem aí até os dias de hoje com os grandes filósofos. Olá, meu nome é Luana e eu vou apresentar para vocês um pouco de René Descartes e sua teoria do racionalismo. Bom, René Descartes nasceu em 1596, matemático e filósofo francês. Ele nasceu no final do período medieval, período renascentista. Bom, nós sabemos
que o período medieval foi marcado pelo pensamento teocentrista, onde Deus era a explicação de tudo para tudo. E René sentiu uma necessidade de ter outra razão para as coisas, de ter mais clareza. Então ele acreditava ser um iluminado cuja missão era unificar todos os conhecimentos humanos para bases atestadas pelas ciências. Ele foi criador de grandes pensamentos, como o pensamento cartesiano e a obra O Discurso do Método. Foi considerado o pai da filosofia moderna. Ele propôs uma filosofia que se baseasse apenas na verdade e não no falso. Ele tinha uma certa preocupação com a clareza. E já era de se esperar, já que ele nasceu num período onde toda a explicação era de Deus, Deus, ele sentia uma certa necessidade de ter outra explicação, A gente não podia falar, essa cortina tá aqui porque tal Deus quer. Não. Então, logo, ele fez uma proposição de penso, logo existo. René dizia que a gente deveria duvidar de tudo, de qualquer coisa, menos do nosso pensamento. Porque se a gente era capaz de ter a dúvida, era porque a gente existia. Porque, por exemplo, a gente pode ver essa caneta. Essa caneta existe, mas ela não pensa. E a gente não, a gente existe e pensamos. Então, mais na frente teve uma reformulação dessa frase dele, que ficou penso, logo existo. Ou seja, penso, logo eu existo. E assim nasceu a corrente filosófica do racionalismo, onde ele, como matemático, ele adotou a matemática para expandir a ideia de razão. Ele utilizou da matemática. E assim, ele criou o método racionalista, onde nesse método ele dá quatro bases, 4 etapas de você ter como aquele fato real. Que a primeira era verificar, ou seja, se a pessoa te falar alguma coisa, tu vai ter que verificar. Tipo, será que isso é verdade? Isso tem sentido? A segunda era analisar, que ele dizia que para analisar a gente teria que dividir todas as coisas, ou seja, a pessoa me disse alguma coisa, eu vou dividir todos os fatos que ela me disse. E eu vou estudar cada um deles separadamente. E logo a seguinte, vem a terceira, que era sintetizar. Depois que eu estudei todos esses fatos, eu vou juntar ele e vou estudar ele como todo. E assim veio a 4ª etapa, que era enumerar. Que no caso dele da matemática seria, bom, já que eu cheguei nessa etapa, nessa conclusão, eu vou refazer para ver se está certo, se eu vou chegar nessa mesma conclusão. E eu vou ver o que faltou, o que não faltou, e vou assim enumerar cada parte dela. David Hume, empirismo. O empirismo é uma escola dentro da filosofia que acredita que o conhecimento advém da experiência. Ou seja, os nossos 5 sentidos, tato, olfato, audição, visão e paladar, são as únicas ferramentas capazes de captar o mundo, as únicas ferramentas capazes de nos levar ao conhecimento. Hume foi um grande filósofo escocês do século XVIII. Nascido no ano de 1711 e falecido no ano de 1776, Hume era filho de advogados. E por esse motivo, Hume sofria grande pressão da família. Hume acabou entrando na advocacia, mas acabou saindo em seguida, indo atrás sim da sua grande paixão, que era a filosofia. Hume teve grande contribuição no campo da psicologia como ciência e na epistemologia. Hume também estudou
na Universidade de Edimburgo. Mas ao contrário dos outros filósofos, Hume não era professor universitário, não foi professor universitário. Mas Hume trabalhou no comércio, Hume também foi bibliotecário e Hume também foi secretário particular. Hume também recebeu 2 propostas, que era para ser professor no ensino superior. Mas o clero escocês não queria que Hume trabalhasse como professor, porque Hume ele era crítico às crenças, crítico à religião. Ou seja, Hume criticava a religião. Hume criticava a criação. Por que Hume criticava a criação? Porque Hume achava que a religião era um mistério. Era algo que, quanto mais você queria respostas, mais você tinha dúvidas. Ou seja, você tinha mais dúvidas do que incerteza. Então, para Hume, a criação era algo irracional, algo impraticável. Hume também teve os conhecimentos, que são os conhecimentos e as percepções. Quais são essas percepções? Nós temos as percepções fortes, que são emoção e paixão. E temos as percepções fracas, que é a reflexão e a imaginação, algo que a gente imagina. Como exemplo, eu vou citar o Sol. Hume acredita que o Sol não vai nascer no dia seguinte. Apesar da gente saber que por anos, milênios, eras e por muitos e muitos anos, a gente sabe que o Sol vai nascer todas as manhãs. Por mais que tenha as nuvens, por mais que seja nublado, mas o Sol sempre nasce. Mas para Hume, ele não acredita que o Sol vai nascer amanhã. Nada garante que o Sol vai nascer amanhã. Eu vou dar um outro exemplo. Essa caneta. Essa caneta, vamos supor que ela é quente, ela é um ferro quente. E aqui tem a minha pele. Se eu pegar essa caneta, como se fosse um ferro, e toco na minha pele, ela vai queimar. Eu senti a dor, ferro, eu senti a dor dele queimando minha pele. Então, como que eu posso imaginar que aquilo vai doer antes de doer? Não tem como isso acontecer. Você não imagina, se você já, tipo assim, no caso você só imagina se você já tiver tido a experiência de já ter sido queimado alguma vez. Vamos supor, eu me queimei essa vez, a primeira vez. Eu sei que eu vou me queimar, que vai doer, porque eu já me queimei. Às vezes a gente se queima no fogão, se queima em alguma coisa que a gente vai mexer. E aí a gente sabe que vai queimar, que vai doer. Então, não é que eu estou imaginando, eu já tenho uma percepção, aquilo já está gravado na minha mente, que aquilo vai doer. Por quê? Porque eu já tive uma experiência, eu já vivenciei isso uma vez. Nas relações temos as ideias e os fatos. As ideias estão no campo da matemática, né? Algo certo e seguro. E os fatos estão no campo da experiência, não é algo certo. Já a crença, ela não é algo certo e seguro. Mas temos o hábito, que o hábito é a crença de que vai acontecer. Hume também critica a causalidade e a necessidade. Hume acredita que a causalidade é imaginação, é fruto do nosso intelecto. Quando Hume critica a causalidade e a necessidade, ele automaticamente está criticando a religião, a ciência e a filosofia, conhecida como guilhotina de Hume. As leis naturais são frutos da crença e não de conhecimento seguro. Essas foram as contribuições de Hume no campo da filosofia e da epistemologia. Olá, eu vou falar sobre o Immanuel Kant, o apriorismo e o conhecimento. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano, considerado um dos principais e mais marcantes da filosofia moderna. Ele nasceu em 1724 e faleceu em 1804, aos 80 anos, decorrente de uma doença similar ao Alzheimer. Ele dedicou-se ao ensino e desenvolveu a função de professor na Universidade de Königsberg. Há 2 fases do pensamento de Kant, a fase pré-crítica e a fase crítica. Na fase pré-crítica, ele tem em suas obras pensamentos
como um racionalismo dogmático, pois ele se baseava muito nas ideias de Descartes. Depois de ler as ideias de David Hume, ele começa a repensar nas coisas e daí torna-se a fase crítica. Na fase crítica, nessa fase crítica, o autor ele tenta entender quais são os limites da razão e da experiência. E assim ele tenta criar um equilíbrio entre essas duas formas de conhecimento, surgindo assim também os juízos. O conhecimento, como eu acabei de falar, ele vai de duas formas, da experiência e da razão. A experiência é tudo aquilo que recebemos pelos nossos sentidos. A experiência ela é dita também como a posteriori, que no caso acontece após a experiência. Por meio da experiência, nós elaboramos o juízo sintético, que são afirmações das coisas que acrescentam algo. Quando eu digo que a bola é vermelha, eu estou fazendo uma afirmação com base no que eu observei a partir da minha experiência. E esse juízo sintético, ele não é uma fonte segura. Por quê? Porque quando eu digo que a bola é vermelha, eu estou falando de uma bola, mas pode haver outras bolas de cores diferentes, então vai mudar de acordo com o contexto. Por outro lado, o conhecimento vem da capacidade de conhecer, ou seja, a razão. Esse conhecimento que vem da razão, ele é chamado de a priori, ou seja, ele vem antes de qualquer experiência. Na razão, nós temos os juízos analíticos, que é uma forma mais segura, certo? A gente tem mais segurança sobre aquilo que estamos dizendo. Por exemplo, quando eu digo que eu vejo um triângulo, eu imagino uma figura geométrica que possui 3 lados. Se não tem 3 lados, tem 2, deixa de ser um triângulo. Então, Kant, com essas duas formas de conhecimento, a experiência e a razão, ele tenta assimilá-las e fazer com que nós possamos agir pela dedução, mas que seja de forma também concreta. Olá pessoal, agora iremos falar de mais um filósofo muito importante na filosofia moderna. Hegel nasceu em 27 de agosto de 1770 em Stuttgart, Alemanha, e faleceu em 14 de novembro de 1831 em Berlim. Hegel foi considerado como o expoente máximo do idealismo alemão do século XIX. Hegel é um filósofo que lançou a dialética hegeliana. Mas o que seria essa dialética hegeliana? Dialética é um processo sobre o conhecimento partindo de uma ideia base chamada de tese, contrariada por outra ideia chamada de antitese e chegando a uma conclusão chamada de síntese. Como vocês podem observar, eu coloquei uma tirinha da Dmitry Bitu explicando de forma irônica as fases da tese, antitese e síntese. Hegel acreditava que nada era estático, ou seja, você não está ali parado no tempo, o tempo todo, e simplesmente a vida passa. Ele acreditava que existia o movimento dos seres e que as coisas estão sendo transformadas. Na dialética hegeliana, ele acredita que essas transformações vêm da contradição, a contradição de ideias. Hegel escreveu uma obra chamada A Fenologia do Espírito. Através dessa obra, ele tenta explicar para a gente como essas transformações ocorrem. A primeira coisa que precisamos saber sobre a fenologia do espírito é o que seria o espírito para Hegel. O espírito em que Hegel fala é a consciência.
Não é aquele relacionado à alma, a essas coisas espirituais que estamos acostumados a conhecer, e sim a consciência. Afinal de contas, Hegel é um idealista alemão, então ele está falando da ideia e da nossa consciência. Para Hegel, existem 3 formas principais de espírito, que também pode ser chamada de 3 formas de consciência. A primeira forma de espírito ou consciência é o espírito em si. O espírito em si seria a primeira consciência que você tem. Por exemplo, quando você nasce, a primeira concepção que você tem é que você existe. A segunda forma de consciência ou espírito é o espírito em outro, que é quando você percebe que você não está sozinho, ou seja, que há outros ao seu redor. E a terceira forma de espírito ou consciência é o espírito ser para si, que também iremos chamar de espírito absoluto, que é quando você se realiza, ou seja, você se torna uma pessoa extremamente consciente, capaz de viver em uma sociedade, ou melhor, você percebe que está vivendo em um mundo. Então, gente, por isso que Hegel é um filósofo idealista alemão, porque ele está pensando na forma de transformar através da sua razão. Vou falar um pouco sobre o materialismo histórico criado pelo filósofo Karl Marx. Durante a Revolução Industrial, o materialismo histórico tinha como característica buscar compreender as relações entre trabalho e a produção de bens ao longo da história. Esse materialismo histórico é uma teoria que faz parte do materialismo marxista. Para os materialistas históricos, a sociedade foi se desenvolvendo através da produção de bens que satisfaz as necessidades básicas e supérfluas do ser humano. Nesse materialismo histórico estava incluída a burguesia. A burguesia é uma classe que ela só quer saber dos lucros do trabalhador. Esses trabalhadores, porém, trabalhavam e não tinham acesso aos seus benefícios que ele tinha direito, que era a saúde, a educação, ou seja, só visavam os lucros. Era uma sociedade capitalista. O capitalismo, ele só requer do trabalhador os lucros. Bom, voltando a falar sobre materialismo histórico, vou falar sobre o proletariado, que é a classe do trabalhador. Que o trabalhador diz que, segundo a burguesia, tem que vender sua mão de obra para esses burgueses, que é a classe mais alta. Estes, segundo a teoria marxista histórica, sempre vão querer conservar o poder do lucro da mão de obra mais alta, que é explorando os empregados, seja pagando os baixos salários e oferecendo más condições de trabalho e sobrevivência. Insatisfeitos, os trabalhadores se revoltaram com a burguesia. Resolveram, então, tomar uma atitude, e foi aí que se deu a história. Foi a luta entre as classes, que é as classes da burguesia, a classe do proletariado. Que, como falei anteriormente, a classe da burguesia é a mais alta, que só visa o lucro do trabalhador. O trabalhador entra com sua mão de obra barata, para poder enriquecer a burguesia, enriquecer ainda mais, né? Boa tarde, eu me chamo Júlia e vou falar um pouco sobre Karl Marx. Karl Marx foi um importante pensador alemão, filósofo, economista, historiador e jornalista que influenciou e influencia até hoje em diversas áreas do saber. Ainda que a produção do sistema capitalista fosse cada vez maior, a distribuição era desigual da riqueza produzida e sempre contribuía para o aumento do abismo que separa as duas classes. Como mais vale que a parcela do lucro,
que é obtida como trabalho dos empregados que não eram repassada para ele, e tendo um conflito de ideia que diminuíram para a realidade e tendo a separação sobre a vida em sociedade. Marx dizia a seguinte frase: o capitalismo era o principal responsável pela desorientação humana. Ele também explicava um pouco o que foi a dialética materialista sobre o pensamento de mais e tudo o que era real racional. E tudo o que era racional real, a realidade histórica desenvolve-se enquanto a manifestação e, portanto, a unidade dialética é a relação entre o particular e a tonalidade do fenômeno. Torna-se, então, inteligiável, acessível ao ser planejado. A tonalidade em que insere, ao ser construído integralmente aplicado aos fenômenos históricos, a dialética indica as contradições da sociedade e resulta da reação, da superação determinada que podem ter-se em compreensão positiva das coisas em que inclui ao mesmo tempo o conhecimento de uma negação, a falta de sua destruição, necessidade, porque ao capital o próprio movimento, do qual apenas uma configuração transitória nada pode a ser essencial que indica a revolucionária. O antagonismo entre as forças de produtivas relações sociais que, para fazer o trabalho de novas forças de sociedade, necessita realmente que está, pois os modos do homem em que tais homens novos são os operários, entendem que o socialismo é uma sociedade na qual, por meio de produção, pertence a todos os seus membros. Para tal sistema, o capitalista deveria ser, então, o seu superado, deixado de existir a propriedade privada e passando a existir a propriedade coletiva. Auguste Comte e sobre o positivismo. Isidore Auguste Maria François Xavier Comte nasceu em 19 de janeiro de 1798 em Montpellier, França, e morreu em 5 de setembro de 1857, em Paris, França, possivelmente por um câncer. Foi influenciado pelo socialista utópico Henri de Saint-Simon e sempre esteve influenciando o trabalho de Karl Marx, John Stuart Mill e George Eliot. Aos 16 anos ele ingressou na Escola Politécnica em Paris, que foi a sua influência na orientação de seu pensamento filosófico, embora tenha durado apenas 2 anos nessa instituição. Sua casa está localizada na rua Monsieur-le-Prince, número 10, onde foi adquirida pelos positivistas e transformada em um museu. E o seu túmulo encontra-se no cemitério Père-Lachaise, em Paris, França. Bom, as principais obras de Auguste Comte: Opúsculos de Filosofia Social, Curso de Filosofia Positiva, Sistema de Política Positiva, Discurso sobre o Espírito Positivo, Catecismo Positivista, Apelo aos Conservadores, Síntese Subjetiva e Correspondência. Positivismo. Os principais idealizadores foram Auguste Comte e John Stuart Mill. Deu seu início na primeira metade do século XIX e está presente até o século XXI. Para Comte, o positivismo foi uma doutrina filosófica, sociológica e política. Surge com o desenvolvimento sociológico do idealismo, das crises moral e social, do fim da Idade Média no nascimento da sociedade industrial, que tiveram como grande marco a Revolução Francesa. Essa corrente filosófica foi criada por Comte na intenção de reorganizar o reconhecimento humano, que teve como grande influência no Brasil. E agora, para finalizar, fico com uma pequena frase de Comte: toda a educação humana deve preparar todos para viverem pelo outro, a fim de reviverem no outro.